Olá, pessoal! Eu me chamo Érica Ferreira, sou médica gastroenterologista. Estou aqui num podcast muito interessante com duas colegas minhas hepatologistas, a doutora Natália e a doutora Liz. E o nosso tema de hoje será Fibroscan, obesidade e sobre as atualizações aqui do Congresso Paulista de Fígado. Bom, Natália, começa a se apresentar aqui pra gente. Oi, Érica, é um prazer estar aqui hoje, ainda mais uma companhia tão maravilhosa. Eu sou Natália Eugênio, médica hepatologista. Hoje trabalho tanto no Tocantins quanto no Pará. E você, Liz? Bem, meu nome é Liz Máger, eu sou hepatologista, trabalho no Ceará, no interior, em Juazeiro do Norte e em Fortaleza. Muito bem, gente. Então, vocês veem que o meu time aqui é de peso. Bom, para começo de conversa, a gente está aqui no Congresso Paulista, tivemos um dia inteiro dedicado ao estudo da obesidade, da esteatose hepática e sobre o Fibroscan. Quero conversar com as meninas sobre o que elas acham disso. Hepatologista conversando um dia inteiro somente sobre essas áreas. Natália, contigo. Érica, falar sobre obesidade, eu acho que no final das contas acabou tirando o hepatologista da sua zona de conforto. O que aconteceu com a hepatologia? E eu nem sei se é uma época que a gente viveu tanto, acho que nós acabamos vivendo um pouco dessa transição. O dia a dia do hepatologista eram as hepatites virais, que graças a Deus e às grandes medicações, a gente está curando hepatite C, com excelentes drogas para hepatite B. E em contrapartida das hepatites virais caindo, o que tem subido? A obesidade. Junto com a obesidade, gordura no fígado. Então o hepatologista ele teve que sair ali da zona das hepatites virais, porque cada dia mais chega no nosso consultório gordura no fígado, esteatose hepática, sobrepeso, obesidade. E durante muito tempo a gente fazia o encaminhamento. Vai lá em tal profissional, vai lá. Só que a demanda foi aparecendo e nós fomos vendo cada vez mais as consequências. Eu acho que o que mudou a vida do hepatologista, dele entender que ele precisava falar sobre obesidade, precisava entrar nisso, é que nós pegamos a consequência disso. Cirrótico, muitas vezes compensado, assintomático, que não tinha nenhum sintoma, não sabia que aquilo existia. É aquela frase, sempre teve uma gordurinha no fígado. Quantos hepatocarcinomas que a gente teve ali diagnóstico num paciente que não tinha diagnóstico de cirrose pré-estabelecido, porque nem sabia que gordura no fígado aumentava o risco de câncer de fígado. Então, o hepatologista ele teve que realmente se reinventar. E aí veio a obesidade nesse turbilhão, né? Virou essa epidemia. Então, o hepatologista teve que aprender a manejar. Quem, gente, trata corpo inteiro? Hepatologista, né? Então, eu acho que acabou que nós fomos inseridos nesse papel por uma demanda social mesmo. É verdade. Liz, o que é que você acha? É óbvio que a esteatose hepática, né, tanto a alcoólica como a não alcoólica, que é o que a gente está muito aqui em estudo, a gente vê que ela não está crescendo, como eu falo, é uma epidemia. Para todo paciente que a gente olha, se tem algum fator de risco, né, se ele preenche algum critério que a gente chama de síndrome metabólica, a gente já tem que ficar em alerta e começar a fazer os exames para investigar, para fazer o diagnóstico da maneira correta. O que é que você tem visto aqui sobre isso? Então, a grande mudança de paradigma, né, é olhar aquela questão do paciente como um todo e a esteatose como um sinal de alerta, como um sinal de que algo no corpo não está indo de forma adequada. A gente passou uma época, durante muitos anos, até na minha formação, tenho 12 anos de formada, eu aprendi que gordura no fígado não precisava se preocupar. E quando a gente chega na pós-graduação, na residência, vê aquele monte de paciente com esteatose, virando cirrose, tendo câncer, precisando de transplante. Isso para mim foi um choque, né? Então, essas informações, trazer à tona, trazer para os outros colegas, né? Formar novos colegas e trazer essa informação é uma obrigação nossa. Então, assim, hoje a gente trabalha muito tentando informar o paciente, desmistificar algumas questões e nós que somos hepatologistas, que sempre trabalhamos com doenças negligenciadas, né? As hepatites virais, os pacientes dependentes de álcool, agora nós estamos entrando em um movimento que não era do nosso conforto, que é a obesidade, né? Mas que também é uma doença estigmatizada. Então, eu acredito muito que o hepatologista vai muito bem nisso, porque a gente conhece pacientes, conhece metabolismo, conhece doenças graves, e o grande gancho, como a Natália falou, foi porque a gente pega aquilo, às vezes uma doença muito avançada. A consequência. Então, quando surgiram novas tecnologias, né,
de avaliação mais precoce, né, os scores diagnósticos, a elastografia por FibroScan, que nos permitem avaliar o paciente, se essa esteatose, que grau que está essa esteatose, que grau de fibrose está essa esteatose, e eu consigo pegar um paciente numa época onde ele ainda não tem cirrose, e eu posso fazer muito mais por ele, eu quero diagnosticar esse paciente antes de ele ter cirrose. Se ele tiver cirrose, eu vou tratar, não tem problema. Mas se eu conseguir pegar o paciente antes, vai ser muito melhor. Eu lembro de uma aula do Betinho, da Unifesp, que ele fala assim, se você diagnosticou um F3, um F4, você chegou tarde. Você chegou tarde. Então, não é para esperar o paciente ter um F4, ter alteração morfológica e estrutural no fígado, ao ultrassom para pedir uma elastografia. Isso é um pensamento retrógrado. Então, a gente tem trabalhado com educação em saúde, tem trabalhado com os colegas, porque tem que fazer avaliação precoce. Doença silenciosa, como a doença do fígado, tem que cuidar e fazer avaliação precoce. Vamos falar um pouquinho sobre isso, que aqui a gente vê muito no consultório. O paciente faz um ultrassom de rotina e encontra lá esteatose hepática, a gordura no fígado está acentuada. Muitas vezes ele está sendo, né, avaliado por um médico que não é hepatologista. E fala assim, a sua esteatose é leve ou é moderada, não tem por que se preocupar. Pra gente, isso é mesmo assim que dá dá até um desengano com essa história. Porque o que acontece? A gente não consegue avaliar a gravidade da doença somente com ultrassom. A gente precisa entender, essa esteatose está causando fibrose, que é o que a doutora Liz está falando. O que seriam essas fibroses? São cicatrizes, que muitas vezes, se a gente deixar evoluir, aquele paciente vai se tornar um paciente cirrótico. Então, eu quero que a doutora Natália explique para vocês aqui o que é essa elastografia, tão falada aqui por nós, que muita gente não sabe. Então, Natália, explica aqui pra gente. FibroScan, o que é esse FibroScan? O melhor exame. Não, brincadeira. Não, mas é porque eu acho que depois que a gente começa a viver com FibroScan, hepatologista, é o esteto do hepatologista. Eu, honestamente, hoje teria muita dificuldade de fazer consultório sem. Mas eu vou explicar aqui, o que eu explico para os meus pacientes, porque eu acho que eles conseguem entender melhor. Sim. Eu sempre pergunto assim, vocês já comeram fígado? Tem gente que come, tem gente que não come, mas já viu um fígado cru. Sim. Vocês já viram que o fígado, ele é bem mole, né? Fígado, se você apertar muito, ele se esfarela. O nosso fígado tem que ser do mesmo jeito, mole. Quando alguma coisa, e aqui a gente tá falando de gordura no fígado, Sim. mas pode ser álcool, hepatite B, hepatite C, começa a machucar aquele fígado, ele vai criando cicatrizes. Isso. Aí o pessoal fala, mas ele não se regenera? Regenera, gente, mas tudo na vida tem limite, até o fígado. E aí o que acontece? Aquele fígado vai criando cicatrizes. Eu sempre dou o exemplo que as pessoas às vezes não entendem o que são cicatrizes, o que é fibrose. Sabe aquelas pessoas que têm queloide? Queloide é uma fibrose. Então eu falo assim, você já pegou? Você já viu o que é mais duro? Aquilo é fibrose. E aquilo forma no fígado. E aí, então, o que acontece? Você tem gordura no fígado, essa gordura inflama, que é a que a gente fala que é sair da fase de esteatose para a fase de esteatohepatite, que, se não tratado, vai criando fibrose, que são cicatrizes. E aí, o FibroScan, assim, ele remete à época da fibrose, da biópsia. Ele demonstra grau de fibrose. Grau de fibrose é diferente de grau de esteatose. Grau de esteatose são 3 graus, grau de fibrose são 4 graus. Quanto mais duro, mais cicatriz, maior o grau de fibrose. Sendo o grau máximo a cirrose hepática. Então, F4 é um paciente cirrótico. E aí, para que serve o FibroScan? O FibroScan ele emite uma onda vibratória, e aí a gente lembra lá do ensino médio que velocidade de propagação de onda tem a ver com grau de rigidez. Quanto mais duro, mais rápido a onda se propaga, quanto mais mole, mais devagar. Então, fígado saudável, a onda tem que se propagar devagar, fígado duro, fígado enrijecido, fígado cirrótico, a onda se propaga mais rápido. Então, o FibroScan ele foi feito lá atrás para medir grau de rigidez dos pacientes com hepatites virais, porque a gente precisava para liberar tratamento. Só que aí veio essa epidemia, foi estudado e hoje a gente utiliza para todas as etiologias, basicamente. Algumas não têm ponto de corte, que a gente já sabe, mas as grandes maioria já tem pontos bem estabelecidos. Então, o FibroScan ele vem para medir grau de inflamação através do CAP, que é muito superior à questão de avaliação de ultrassom e grau de rigidez hepática. E aí eu vou fazer só um adendo às pessoas. Esqueçam isso de... As pessoas, elas chegam com um comentário muito comum no consultório. Doutora, eu sempre tive esteatose leve. Aí fiz o último ultrassom, deu moderada, piorou. Cara,
isso não é parâmetro, você não tem que se preocupar quando aumenta. E a gente vê muito isso com o Fibroscan, quanto esteatose é divergente com o Fibroscan. Paciente com esteatose leve, a gente joga CAP de 300, uma puta esteatose acentuada. Então, o Fibroscan hoje é o meu querido, né, é o meu queridinho, acho que acaba virando, não porque por N motivos, mas porque o valor de sensibilidade é muito bom, de especificidade é muito bom. Eu falo que ele eleva a nossa consulta e a especificidade se torna mais assertiva das nossas condutas. Então, não sei se eu falei muito de Fibroscan, mas é porque eu amo, né? Então, Então vamos lá. Inês, eu quero que você fale para a gente quais são as suas principais indicações do Fibroscan, como que você faz o segmento desses pacientes e, principalmente, agora eu quero, né, vamos apimentar aqui uma coisinha. Quando vem um paciente que ele é teoricamente magro, porém você encontra lá no exame de ultrassom uma esteatose. Como que você vai manejar esse paciente e quais as principais indicações do Fibroscan? Conta para a gente tua experiência. Perfeito. Hoje em dia, o exame de entrada do hepatologista é o ultrassom, certo? Uhum, Então, o ultrassom é o primeiro exame. Então, o uhum. ultrassom é onde a gente vai ter um rastreio ali de uma esteatose, ver a alteração morfológica. As elastografias hepáticas, dentre elas, a gente fala do Fibroscan, que é a nossa vivência, né, e a mais falada nos guidelines, ela vai ver outro parâmetro, que, como a Natália falou, a rigidez. Então, esteatose, apesar da cultura popular e de alguns médicos acreditarem que esteatose acentuada é mais grave do que esteatose leve, a gente sabe que esteatose é ter ou não ter. Teve fator de risco adquirido, certo? Então, e aí que a gente precisa um algo a mais. Então, Isso. no dia a dia do hepatologista, a gente precisa ver paciente sem fator de risco, né? O paciente é diabético e tem esteatose. Quando você vai ver nos guias americanos, europeus, tem parente de primeiro grau que já tem cirrose, tem indicação de rastrear, né? Paciente faz um uso importante de álcool, indicação de rastrear. Paciente com hepatites virais, não nem precisa, discussão, né? não precisa, né? Uhum. Tem indicação de rastreio, né? E lembrar que hepatite C antes do tratamento, né? Eu fico pensando quanto que a gente perde de estar rastreando o CHC nesses pacientes, porque quando a gente trata, a fibrose, né, de elastografia cai, a gente perdeu esse parâmetro pré-tratamento, Inicial. né, para colocar. Então, são desafios diários. Em relação ao Lean NASH, né, a esteatose do magro, aquele que chega, mas Eu sou magro, não tenho nada. Como que essa gordura tá Eu aí? nem bebo, doutora. bebo e sou magro, como que eu tenho gordura no fígado? Pelo amor de Deus, isso não tá errado, né? Isso aí não pode, Desafio. isso E não aí? pode. O Lineage é um desafio, né? É um grande desafio, porque no México, onde a gente tem paciente com obesidade, aquele negócio é ruim, mas é bom, né? É desafiador, porém, a gente sabe que o emagrecimento ajuda muito na condução. Sim. Aquele paciente que já é magro, já tem um IMC normal, às vezes até baixo, a gente vai trabalhar muito com composição corporal, avaliação metabólica, avaliação de scores de risco, né? Risco cardiovascular, triglicérides, como é que tá. E avaliar esse paciente de uma forma mais assertiva é muito importante. Então, avaliação de risco cardiovascular, avaliação desse paciente, qual a esteatose, grau de esteatose, como está o CAP, grau de fibrose, que grau de fibrose a gente tem. Às vezes as pessoas perguntam, tá, Liz, mas e aí, qual a diferença, né? Mas o que é que muda? Ser um F1, um F2, um F3, o que é que vai mudar na condução? Uhum. Muda a intensidade com que a gente vai implementar as medidas, muda a adesão do paciente ao tratamento. Uma coisa é você falar para o paciente, você tem uma gordura, ele vai dizer, mas o meu vizinho também tem, todo mundo tem, isso aí tá tranquilo. Outra coisa é quando você olha o paciente e fala, olha, amiguinho, olha aqui seu fígado, né? Ele está com gordura e a esteatohepatite iniciou. O Uhum. processo de inflamação, cicatrização, foi dado start. E agora, se a gente continuar do jeitinho que você está vivendo sua vida, a evolução é a cirrose. É a história da doença natural. Então, se a gente não intervir, vai evoluir para a cirrose, que é uma história. As pessoas falam, comigo não vai acontecer. Vai, bebê, você não é uma alecrim dourada. Vai sim, Tem que vai se cuidar. acontecer. Eu sempre falo assim, gente, seguinte,
Gordura no fígado pode ser até habitual, a gente pode ver muito, mas nunca será normal. Pois muito bem, já sabemos o que se trata, né, do Fibroscan, para que ele serve, a doutora Alice explicou. Temos lá o paciente na nossa mão, como que vamos conduzi-lo? Porque o que é que acontece? Sempre falo para o paciente, olha, você tem essa doença, a gente vai precisar fazer o tratamento. Eu falo, doutora, qual é o medicamento? Vamos falar sobre tratamento? Natália, vamos conversar contigo, quero saber tudo o que você vem fazendo de atualização lá de tratamento. A gente vê que o arsenal hoje de medicamentos que existem é infinito, tá? E cada dia mais a gente vê, né, mais medicamentos surgindo. Mas aí, o que é que você escolhe? Como que você faz esse tratamento? Vamos entrar nessa área? Vamos. Então vamos. Eu acho que a gente tem que tomar, principalmente, muito cuidado, porque o tratamento da esteatose, ele está muito relacionado à obesidade. Sim. E hoje o tratamento da obesidade, ele é um tratamento elitista. Eu acho que o médico, ele precisa ser sincero, precisa ser honesto, e eu sou honesta com os meus pacientes. E muitas vezes eu vou falar algo, assim, até meio repetitivo do que eu falei antes, mas o Fibroscan me ajuda a decidir a melhor decisão. Decidir a melhor decisão. Ter a melhor decisão. Ter a melhor decisão naquele momento. Por quê? Porque tem aquele paciente que eu vou falar para ele, cara, você vai ter que investir nisso. Então, a primeira coisa é, eu estratifico todos os meus pacientes, eu preciso entender em que grau de esteatose e que grau de fibrose ele tá. Pra gente entender até onde a gente pode ir, até onde a gente deve ir e o que a gente não pode abrir mão. Sim. Porque é aquele paciente que eu tenho tempo de tratar, eu tenho aquele paciente que eu não tenho tempo. É o paciente que eu tenho que fazer um investimento full nele, sabe? Mas o que eu começo? Que eu acho que talvez eu foque um pouco mais nisso e a Liz na questão do segmento Sim. medicamentoso. Sim. Todo paciente precisa de mudança do estilo de vida. Boa. E quando a gente coloca a mudança do estilo de vida, não é mais aquele negócio porque olha, você tem que perder peso e volta aqui daqui 6 meses. Não, meu amigo. Mudança do estilo de vida hoje, nós primeiro temos, os médicos cada vez mais precisam trabalhar em entrevista motivacional. Entender que o paciente ele não está ali porque ele quer, ele não chegou naquele ponto por escolha. Obesidade é doença crônica, é doença recidivante, merece tratamento crônico e o médico precisa aprender a tratar a obesidade. Enquanto o médico não se desarmar de tratar a obesidade, igual o preconceito que muito médico tem com tratar álcool, os resultados vão continuar muito ruins, a epidemia vai continuar crescendo. Então, o que é mudança do estilo de vida? E aqui eu vou até tecer um comentário, um elogio à doutora Marília, que hoje tem feito um trabalho maravilhoso com mudança do estilo de vida, a gente aprende muito com ela, porque o que acontece? Você precisa pegar os polos do paciente. Não tem como você tratar uma área. Se o paciente dorme mal, sua chance de sucesso diminui. Se ele está ansioso, diminui. Se não come bem, difícil dar certo. Se não faz atividade física, difícil dar certo. Se usa drogas, difícil dar certo. Então, a primeira coisa que a gente desenha junto com o paciente é como estão os pilares da vida dele hoje. Como é que está o sono, como é que está estresse, gerenciamento de estresse, alimentação, atividade física e uso de drogas. Quando a gente coloca drogas, as pessoas acham que é drogas injetáveis, e até cocaína, né? Não é, gente. Medicação é droga. Tem medicações, hormônios, questões que podem estar piorando o seu fígado. Então, o primeiro papel do médico no tratamento da gordura no fígado, e por isso, muitas vezes o paciente chega, qual o remédio? Calma. Tem como saber qual o remédio, precisa entender a tua vida. E também não existe uma receita de bolo, né? Vai ser um protocolo completamente individualizado. É muito individual porque cada um chega com história diferente, cada um chega com dor diferente, cada um tem coisas inegociáveis. Porque o médico ele também não tem como empurrar a ladeira abaixo o que é inegociável para o paciente. Então, o paciente entra no meu consultório, eu já começo a perguntar o que é negociável na sua vida, o que é inegociável. O que é negociável a gente vai intervir. E o que é inegociável, a gente vai ter que lidar com isso. Tem coisas inegociáveis. Natália, e se o paciente fala assim, ele tem esteatose e ele fala, eu não abro mão de beber, o que é que você faz? Depende do grau, se tem fibrose. Depende se tem fibrose. Porque se ele não tem fibrose, eu acordo. Eu faço uma negociação, sabe? Não sei vocês, mas eu faço. Você não consegue não beber nada? Ok. Vamos delimitar isso, porque, gente, pelo amor de Deus, o OMS não fala que tem quantidade segura para ninguém. É verdade. Isso é algo que meu marido, que é psiquiatra, vem falando isso, não tem quantidade segura. Mas a gente faz ali, a gente abre mão. Eu sou flexível. Eu acho que a gente precisa encontrar um meio termo. Agora, se o paciente tem fibrose avançada,
é o cara que eu vou colocar as cartas na mesa e deixar ele decidir. Hoje nós temos uma consulta e nós temos uma forma de fazer a medicina muito parecida de coparticipação. Não existe mais decisão individual. O médico, ele não é o centro de tudo. Sim. Então, você tem que tomar uma decisão compartilhada com o seu paciente. Olha, o seu fibroscan tá aqui, você tá com pré-cirrose, vou usar um termo, um pré-cirrose, você tá com cirrose. Na minha opinião, e minha obrigação é te falar, você não deve beber mais nada, nenhum bombom de licor. Até porque se você precisar de um transplante de fígado, você só Isso entra vai na entrar como lista critério. daqui 6 meses. Então, mas eu faço algo muito assim, negociado a depender do grau de fibrose. Não sei você. Nath, teve um paciente que foi muito interessante. Ele veio de demanda espontânea fazer um Sim. fibroscama. Sentou, colocou, conversei, ele disse, não, já tive problema no fígado, uma época, bebia e tal, mas não bebo mais, faz 2 anos. Beleza. Vamos lá, sentei, comecei a fazer o exame dele, F4. E eu lá, olhando para ele, sem estigma de hepatopatia, e F4. A rigidez muito elevada. Amigo, como era a bebida? Não, doutora, era muito. Mas assim, há 2 anos atrás eu fiquei internado, eu tive água na barriga, eu fiquei muito mal, né? Só que eu melhorei, e eu não tô bebendo mais, e eu queria ver como tá meu fígado. Eu acho tão interessante o paciente, assim, Sim. Olha o nível consciência, da né? consciência. mas isso é tarde, no Aham. plot twist aí. E aí eu vim porque vai ter a Expocrato. Expocrato é um festival maravilhoso lá no Ceará. Queria saber se eu posso beber na Expocrato. Então, o motivo dele Nossa. foi saber se ele Queria podia uma beber liberação. para beber na Expocrato. Eu terminei o exame e disse, amigo, Ah. se eu Vem fosse cá. você, eu não bebo. Olha, bravo. olha aqui. Seu fígado tem cirrose, né? As cicatrizes que foram feitas ficaram. Seu fígado respirou e você está funcionando normalmente. Está Mas compensado, né? compensado. Mas a cirrose estabelecida, ela não volta. Não regride. Forçar esse fígado, colocar álcool, abusar, o risco dela descompensar e você voltar igual você estava lá 2 anos atrás é enorme. E ontem a gente assistiu aula sobre hepatite alcoólica, né? E a gente Foi um vê tapa na cara de muito hepatologista aquela aula. a segunda descompensação, isso era uma coisa que a gente vê que a segunda descompensação é catastrófica. É muito pior. É catastrófica a segunda descompensação. E a mortalidade vai só. E a mortalidade vai subindo. E um adendo em relação, a gente pega o álcool sempre nessas questões, né? Que o álcool também dá esteatose, Uhum. né? É uma das causas, né? Quando a gente estudava por livro, né? O capítulo era o fígado gordo, né? Nossa, ela O fígado gordo, gordo. né? Alcoólico ou não alcoólico, né? E a esteatose também pode vir no contexto do álcool, né? Para colocar. Então, quando a gente fala de esteatose, de esteatohepatite, pode ser alcoólica ou não alcoólica, metabólica, a gente tem que lembrar do preconceito que tem da obesidade e que tem da bebida. Comumente a gente escuta, nossa, doutora, mas como assim eu estou doente do fígado se eu nunca bebi, né? Mas não tem como, eu não bebo. Isso é doença de quem bebe. Verdade. E não é, né? Fibrose, esteatose, cirrose, são vários fatores. E lembrando que esteatose às vezes é um sinal inicial, que pode ser de várias doenças. Contando causas aqui, né? Tem outro caso lá, um paciente em história, ele veio, era um homem de 36 anos, veio trazido pela mãe, assim, sabe? Você vê aquele que veio arrastado, sabe? Cheio da consulta ficava assim. Por quê? Porque o pai dele faleceu de CHC, certo? E o irmão faleceu pós-bariátrica. Fez um distúrbio de coagulação pós-bariátrica aos 24 anos Super jovem. e faleceu no pós-operatório, um mês. Pós-operatório faleceu. E aí a mãe estava desesperada, né? Tipo, precisa avaliar o fígado. Ele obeso, já com esteatose, e disse, não, então eu trouxe aqui para avaliar. Então, quando ele trouxe para fazer a avaliação, eu fiz a elastografia, o fibroscan, deu um CAP muito elevado. Deu 360 de CAP, um F3 lá. E eu fiquei, nossa, né?
Meu Deus, Paciente jovem, né? fígado já. E ele com obesidade. Quando a gente fez a avaliação Investigação adicional, né? a investigação adicional de causas secundárias, veio o índice de saturação de transferrina. Nossa. Então, avaliação com ressonância de sobrecarga de ferro, né? Teste genético Positivo. eritromatose. Então, esse paciente foi, junto com o hemato, começar a sangria, mas ele teve um impacto naquele momento, né? O fígado está quase com cirrose. E a gente até sabe que na hemocromatose, né, pode superestimar, né, aquela Por causa do questão e tudo depósito mais. de ferro. O teu filho está quase com cirrose. E aí teve uma mudança, um impacto, que eu disse, ó, vamos primeiro fazer a sangria, tinha umas alterações Estabilizar. metabólicas, mas vamos alimentação, atividade física. Ele perdeu nos primeiros 3 meses de acompanhamento 15 Nossa, quilos, Olha só. colocar sem droga para a obesidade, e começou a fazer a sangria. Doutora, ele chega e volta diferente, a cor diferente, Mudou, o ânimo. Não parou de beber, ainda bebia. Então, assim, a gente vê mudanças, tipo, um caso como esse, eu sei que a gente fez diferença na vida dessa pessoa. O Ele ia ser desfecho ia ser completamente Terrível. Isso. Então, esse paciente que ainda não é cirrótico, né, que está na investigação, que foi arrastado pela mãe para o consultório, que a gente tem a obrigação de ver. E eu olhei para ele, eu fiquei na minha cabeça, não, isso aí você já esteatose, a causa metabólica. E por isso que existe protocolo. Por isso que tem que investigar o Wilson, tem que investigar deficiência de outras alfa-lipoproteinina, doenças, né? hemocromatose. Vírus, gente, não existe. Investigar vírus, hepatite C, hepatite C também, todos que já pegaram. Sim. Na rastreio hepatite C. Então, não tem como largar a mão da investigação de Tem que causa investigar. e eu fico muito feliz no coisa do pessoal da endócrina. O que eles fizeram, guideline, assim, eu achei de uma objetividade, de uma simplicidade que eu me senti abraçada. O hepato, eu acho que a gente deu uma chorada no passado, quando saiu em dezembro. Nossa, senti um afago lendo aquilo. Eu senti validada a nossa dor. Eu acho que nós nos sentimos validados. Eu não sei se vocês tiveram essa impressão, porque a gente falava, e aí eu acho que aquilo veio ali para validar. O que a gente enxergava, o que a gente via, né? Não tô doida, não tô louca, Não tô né? louca, não tô louca, porque o hepato vê fibrose em todo lugar. As pessoas falam assim, nossa, não, ela tá exagerando. Aí eles começam a mandar o exame, aí você vai devolvendo, olha, tá aqui, olha, tá aqui, olha, tá aqui. Quando não vem uma, você já fala assim, não veio uma. Então, eu acho que veio muito para validar. Mas eu acho, assim, só para a gente terminar a questão do tratamento, na minha parte, que é a não medicamentosa que eu vou comentar, é fazer essa avaliação geral, por isso que a gente bateu na questão do álcool, porque o álcool faz parte dessa avaliação. As pessoas acham também que a esteatose metabólica, não, não, gente, ainda podem se somar. Então, tem um paciente que tem fator de risco para metabólica e faz uso abusivo de álcool, se rotiza mais rápido, tá, gente? É uma bad, né? Mas se rotiza mais rápido. E aí, nessa fase, a gente conta muito com a equipe multidisciplinar, isso a gente trabalha muito. Endocrinologista, nutricionista, nutrólogo, educador físico, psiquiatra. Então, você ter ali o respaldo da equipe multidisciplinar aumenta muito a nossa chance de sucesso. E aí, eu acho que agora a gente vai partir para a parte medicamentosa, que vocês vão falar melhor. O que acontece? Antes, para tratamento da obesidade, a gente tinha poucos medicamentos, né, disponíveis. E hoje a gente está vendo um arsenal aí terapêutico ganhando notoriedade, pessoas até que nem precisam de medicamentos para emagrecer também fazendo uso. E aí, Liz, eu quero que você comente com a gente o que é que você tem achado, o que é que você tem visto, né, nessa mudança do cenário atual medicamentoso do tratamento da obesidade e diabetes, que, querendo ou não, acaba auxiliando muito, né, a nós hepatologistas para o tratamento da esteatose hepática. Espero que a mudança de cenário, na verdade, foi um aprendizado, porque eu, na minha residência, não foi ensinado o tratamento de obesidade, né? Então, assim, a gente faz uma retrospectiva histórica e vai aprender muito com os endócrinos, né? Com o pessoal da nutrologia, e que são nossos parceiros aqui de mão dadas, né? Então, para tratamento, que hoje a gente tem drogas muito mais efetivas. Hoje, né, a gente vive o sonho americano, né? Eu acho que a gente está vivendo o sonho americano. E aí a gente tem as
novas drogas, né? Os análogos de GLP-1, que são do momento, né? A semaglutida, tem o Saxenda com boa perda de peso, o análogo de GLP-1 semanal com a semaglutida, tem a tirzepatida vindo aí. Então, assim, a gente fica muito animado com essas possibilidades terapêuticas. E associado a isso, novas drogas que estão vindo, né? As quimeras, né? Como os colegas estão falando, né? Com vários mecanismos de ação. E também tem as cirúrgicas que já são validadas, né? Que são as cirurgias bariátricas, Sim. né? A sleeve, a bypass, onde a avaliação de um hepatologista também deve estar inserida. Essencial. Inclusive, Eriquinha, saiu o guideline, né, da Sociedade Brasileira Cirurgia Cirurgia Bariátrica, está em pré-publicação, mas nós já lembramos. Não é? A gente pegou o guideline e abraçou também. Também nos sentimos Eles validaram. abraçados nesse guideline. Uhum. E aí ele fala exatamente sobre isso, sobre avaliar o paciente, avaliação hepática, antes de fazer a cirurgia. Exato. Porque, a depender do grau de fibrose, vai mudar a técnica cirúrgica, né? E nesse contexto também o FibroScan é um grande aliado nosso. Então, tratamento clínico, medicamentoso, tratamento cirúrgico, o arsenal terapêutico é enorme e novas drogas estão vindo aí, a gente fica assistindo, esperando quando é que chega para poder usar mais essas drogas e ter mais possibilidades terapêuticas na mão. Eu escutei uma frase da doutora Elodie no congresso de Agora. Fortaleza, né, de hepatologia, no Hepato Fortaleza. Ela falou assim: eu queria estar começando a ser hepatologista agora. Nossa. E eu estou muito feliz. A gente está de numa estar fase muito sendo confortável. Numa A gente está numa fase confortável. Né? Estamos felizes. Eu quero mostrar para vocês, assim, entrando só nesse ponto da Liz, obviamente quem está assistindo não vai conseguir ver, mas isso aqui é o desespero do hepatologista na questão da bariátrica. Uma colega médica minha, foi minha R-, mandou mensagem numa sexta-noite, a mãe foi operar bariátrica e olha o fígado. Então, assim, gente, essa avaliação pré-bariátrica, e eu acho que faltou a gente até, assim, deixar bem claro por que a gente está falando de tratamento de obesidade. Porque tratar a gordura no fígado metabólico envolve perda de peso. Então, assim, a gente começa a mexer com essas medicações porque elas vão nos ajudar muito. Agora eu vou fazer uma pergunta polêmica. Tivemos aula na quinta-feira? Hoje é sexta? Não, quarta. Quarta, tô meio perdida. Só sobre MASLD, né, e obesidade. Nem todo mundo tem condição de comprar análogo. Liraglutida vai chegar com valor melhor, mas ainda assim não barato. O que vocês acham da sibutramina no tratamento de obesidade? Eu tenho zero experiência. Isso. Vai pro endócrino, fica com endócrino. Sim, tem a resposta, é uma oportunidade de tratamento, mas eu nunca prescrevi. Então é uma droga que eu não me sinto confortável de prescrever. Tem. É uma alternativa. Mas a buco, naltrexone, Sabe, né? o contrave, os análogos, a gente faz às vezes algumas doses, Sim. que aí não chega a dose teto, né, que fica mais caro, junto com a conscientização, né? Dança. Ele é patologia raiz, né? Não, amigo, o seu não é raiz, o seu é enraizado demais. Perda de peso de 10, 15, 20, às vezes eu falo assim: o que tu fez? Me ensina. A mudança do estilo de vida sempre será o primeiro pilar, né, indispensável para o tratamento da esteatose. De medicamento, como você vem falando, né, existe um arsenal, a sibutramina, lá no início, acho que ela foi tipo uma grande vedete, hoje acho que ela já caiu um pouquinho mais, né, Na verdade, só tinha sibutramina, né? Só Assim, tinha antes dos ela, então análogos, tinha que ser ela. Então, hoje a gente tem, inclusive, indicação e contraindicação para ela, né? Como todos os outros medicamentos. O paciente com doença cardiovascular não vai usar. E a depender do paciente, né? É que vai estar ali. Eu perguntei isso porque eu gosto de sibutramina. Assim, eu tive uma formação acadêmica de faculdade muito forte no endócrino. Eu quase fui endocrinologista. Assim, por um pé eu quase fui endócrino. Acho que por isso que eu sou apaixonada por obesidade. Voltou. Aí você, cara. E aí foi pra etapa. E aí na minha clínica médica também tive endócrino muito forte. Então, lá nós tínhamos um ambulatório de obesidade SUS, né? Como era o E SUS, a gente usava sibutramina. Então, aprendeu. cara, eu me sinto confortável. Eu não gosto de topiramato.
não gosto do Pramato, não uso topramato, gosto muito da Bup. E aí eu tenho uma sorte de vida que eu tenho um psiquiatra do meu lado, meu marido. Então, assim, essas Vai te drogas, ele ajudando. sempre me ajuda. Mas eu adoro sibutramina. Eu adoro sibutramina no sentido de... A pessoa não tem condição de análogo, nem todo mundo tem condição de análogo. E a sibutramina, ela me ajuda nesse paciente, porque eu acho que o ponto é... Hoje a gente conhece os benefícios do análogo e, óbvio, a gente fala de fígado, mas, assim, análogo, ele é bom pra tudo, gente. Vocês imaginarem, assim, tá sendo feito estudo para análogo com isso. E assim, o que acontece? A semaglutida, por exemplo, né? Ela está sendo a medicação do momento com a revolução aí da dose 2,4, por quê? Ela vai ajudar o paciente a perder peso, mas antes mesmo dele começar a perder peso, os estudos já vêm demonstrando que ele diminui muito o risco cardiovascular. Nossa, Porque vamos combinar, exato, vamos combinar que a gente está falando muito de fígado, porém a esteatose ela é só uma pontinha do iceberg. Existe muita coisa acontecendo de forma sistêmica. Dentre elas, o risco cardiovascular desse paciente a gente sabe que é muito alto. Então, a gente ter uma droga que ajuda na perda de peso, ajuda no controle ali da esteatose e também vai diminuir o risco dele cardiovascular, que é de infartar, ter um AVC, um trombo, é excepcional. Diminui até risco de osteoartrose, gente. Então, o que eu quero encerrar aqui esse podcast, que a gente está se delongando, porque realmente o assunto é muito rico, é que, gente, se você tem esteatose, não fique de braço cruzado. Não ache, não acredite que é uma doença normal só porque muita gente tem, todo mundo tem, né? Aquela velha frase. Busque auxílio de algum médico especialista que tenha um bom manejo dessa doença. Acredite que você não tem sintoma, muitas vezes essa doença está aí contigo há muitos anos, porém, ela está sim causando complicações de maneira muito sorrateira, e é aí que entra todo o método diagnóstico, todo o arsenal terapêutico que a gente tem aqui hoje. Espero que vocês tenham gostado. A gente vai encerrando aqui esse podcast. Sigam, tá? O meu Instagram, doutora.ericaferreira.gastro, doutora Natália. @Natália Pato. A doutora Liz. A doutora Liz Marjorie. A gente está lá diariamente produzindo conteúdo, tá? Todos os dias, mandem direct, mandem suas dúvidas, que a gente vai ter o maior prazer em receber vocês lá. E também, quem sabe, em nosso consultório, tá bom? Até a próxima, fiquem com Deus. Tchau, tchau. Tchau, pessoal. Foi ótimo.